Brasília. Senado Federal. Anos depois da guerra. Um senador interrompe o discurso e diz algo que parou o plenário. Envergonho-me, senhores senadores, quando saio do Senado e encontro à porta um ex-soldado pedindo 20 ou 30 cruzeiros para matar a fome. Um pracinha, pedindo esmola, na porta do Senado, enquanto dentro os senadores faziam discursos sobre heróis da pátria, sobre a glória de Monte Castelo, sobre o orgulho nacional, sobre a cobra que fumou. E do lado de fora, um homem que tinha subido aquela montanha 4 vezes, que tinha rendido 14.000 soldados alemães, que tinha comido neve para não morrer de sede num campo de concentração nazista, estava pedindo 20 cruzeiros para comer. Essa cena existiu. Está documentada no arquivo do Senado, em Brasília. E é a história mais pesada que já contamos nesse canal. Inscreve no canal agora, porque essa é só uma das histórias que o Brasil guardou no esquecimento. Julho de 1945. De cada 3 cariocas, um estava na Avenida Rio Branco durante o desfile da Vitória. Confete, banda, flores jogadas dos prédios. Os pracinhas eram heróis. Todo mundo dizia isso. 3 meses depois, a festa tinha acabado. O governo tinha desmobilizado a FEB às pressas, ainda na Itália, antes mesmo de voltarem ao Brasil, transformando os soldados em civis antes de embarcar, sem exames médicos completos, sem documentação de ferimentos, sem registro de doenças adquiridas em combate. E os pracinhas voltaram para casa, alguns com empregos esperando, outros com nada. E o que veio depois é o que o Brasil nunca contou com clareza. Nos Estados Unidos, quando os veteranos voltaram da guerra, o governo aprovou o GI Bill of Rights, uma lei que garantia educação universitária gratuita para veteranos, financiamento de casa própria, seguro-desemprego, reintegração planejada. Os americanos entendiam que um soldado voltando da guerra precisava de suporte, que a guerra deixa marcas que a paz não apaga automaticamente. O Brasil não fez nada disso. O historiador Denison de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná, foi direto. Os militares retornaram sem qualquer apoio médico, financeiro ou psicológico que mitigasse os horrores da guerra. Nenhum. E a ausência de exames médicos na desmobilização não foi descuido, foi política. Sem documentação de ferimentos, sem prova de doenças adquiridas em combate, os pracinhas não tinham como reivindicar pensões ou indenizações. O governo mandou esses homens para a guerra. E quando voltaram, fez de tudo para se livrar da responsabilidade de cuidar deles. Mas a traição não veio só do governo civil. Veio de dentro do próprio exército. Denison de Oliveira documentou algo que poucos falam. Havia enorme preconceito e inveja dentro da cúpula militar em relação aos que participaram da FEB. Os pracinhas voltaram com experiência real de combate, com técnicas aprendidas ao lado dos americanos, com uma mentalidade forjada no fronte que os outros oficiais, que tinham ficado no Brasil, não tinham, e isso gerou ressentimento. Toda a experiência que adquiriram foi desprezada, contrariando o conselho dos Isiquepés de que os expedicionários deveriam ser o núcleo de um esforço para modernizar e renovar o nosso exército. Os americanos recomendaram que os pracinhas fossem usados como base de modernização do exército. O Brasil ignorou. E alguns dos pracinhas mais experientes, que poderiam ter treinado uma geração de soldados, foram descartados. Por inveja, por política, por medo do que eles representavam. Mas os números abstratos não contam a história. Os rostos contam. Havia tuberculosos entre os pracinhas. Homens que tinham passado o inverno europeu em trincheiras, sem roupa adequada, com botas encharcadas, dormindo na neve. E que voltaram ao Brasil com os pulmões comprometidos, sem documentação que comprovasse que a doença tinha sido adquirida na guerra, sem direito a tratamento pelo exército, e que foram parar em sanatórios financiados não pelo governo, mas pelas associações de ex-combatentes. Um senador que tinha sido pracinha descreveu o que fazia do próprio bolso. Homem pobre que vive exclusivamente dos seus ordenados. Durante mais de 10 anos registrei 10% do que ganhava para sustentar os pracinhas, dando-lhes sanatórios para tuberculosos, casas, tudo comprado à prestação. Um senador da República usando 10% do próprio salário por mais de 10 anos para cuidar dos companheiros que o governo abandonou. E depois disse a frase que resume tudo. Lamento somente aqueles que não tiveram a aventura de morrer na guerra e voltaram ao Brasil para sofrer, pois a maioria deles está passando grande miséria. Os que morreram tinham famílias com pensão. Os que voltaram foram esquecidos. Se você está chegando até aqui e essa história está pesando, deixa o like agora.
Em determinado momento foi proposta a construção do monumento aos pracinhas no Rio de Janeiro. Um monumento grandioso, que custaria 300 milhões de cruzeiros. E o senador Caiado de Castro não ficou em silêncio. Discursou com ironia cortante. Está em construção o monumento aos heróis da FEB, que custará 300 milhões de cruzeiros. Servirá de abrigo aos namorados ou será o ponto onde irão esmolar os militares desprotegidos? Um monumento de 300 milhões. Para honrar homens que pediam esmola na porta do Senado. A ironia era tão pesada que o próprio autor da frase parecia não acreditar que estava precisando dizê-la. O monumento foi construído. É lindo. E os pracinhas continuaram sem apoio. Você já conhece Valdemar Ceresoli, o pracinha que ficou 142 dias num campo de concentração nazista, que comeu neve para não morrer de sede, que escreveu o Diário Proibido com 98 páginas. Quando voltou ao Brasil em 1945, Valdemar tinha 25 anos. Foi trabalhar numa pedreira em Ribeirão Pires, serviço braçal. Sem reconhecimento, sem apoio, com pesadelos que ele registrou no diário. O sangue, os gemidos, os gritos dos companheiros que tombaram ao meu lado. Em 1962, 17 anos depois da guerra, foi reformado por incapacidade. O diagnóstico: reação depressivo-neurótica. O laudo dizia que desde 1945, quando voltou da Itália, ficou nervoso e não conseguia trabalhar direito. Tinha crises de choro, tremores nas mãos. 17 anos trabalhando numa pedreira com esses sintomas. Sem ninguém chamar de doença de guerra. Sem ninguém chamar de trauma. Valdemar morreu de leucemia em 1975, 55 anos. E o diário ficou numa gaveta por mais 48 anos. Em 2024, a Universidade Federal de Juiz de Fora publicou um estudo que atestou o que os veteranos sabiam desde 1945. A base da FEB não teve direito a programas de reintegração condignos. Não foi falta de recurso. Não foi falta de capacidade. Foi decisão política. A mesma decisão que dissolveu a FEB antes dos pracinhas chegarem ao Brasil, que impediu exames médicos na desmobilização, que ignorou o Conselho Americano de usar os pracinhas como base de modernização do Exército, que construiu um monumento de 300 milhões enquanto pracinhas pediam esmola na porta do Senado. Cada peça dessa história se encaixa. Não é coincidência. É política. Em 1945, logo após a desmobilização, começaram a surgir as associações de ex-combatentes, em São Paulo, no Rio, em Minas, no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. A missão original era clara e trágica ao mesmo tempo: exigir o cumprimento das promessas que o Estado tinha feito antes do embarque. Promessas de apoio médico, promessas de reintegração, promessas de reconhecimento, promessas que o Estado não cumpriu. E as associações vieram suprir o que o governo deveria ter feito: sanatórios para tuberculosos, casas compradas à prestação, apoio financeiro de emergência. Tudo bancado pelos próprios veteranos, com 10% do salário de um senador, com festas e eventos para arrecadar fundos, com a solidariedade de quem tinha ido junto e entendia o que o outro estava passando. O Estado tinha abandonado, os companheiros não. E tem um detalhe que diz muito sobre como o Brasil via esses homens. A palavra pracinha, que parece carinhosa, que parece uma homenagem, mas que muitos veteranos detestavam, porque pracinha remetia a uma ideia de inferioridade, de soldadinho, de coisa pequena, enquanto os americanos tinham seus veterans, palavra que carregava peso, respeito, gravidade. Os brasileiros tinham pracinhas, dito com o diminutivo que em português às vezes diminui o que deveria engrandecer. É com razão que muitos deles rechaçavam a palavra pracinha, pois remetia a uma situação de inferioridade que não correspondia à realidade. Homens que tinham rendido divisões alemãs sendo chamados de pracinhas, como se a guerra tivesse sido uma brincadeira, como se o que tinham feito fosse pequeno. Mas antes de terminar essa história, tem um detalhe que muda o tom, porque os pracinhas não eram vítimas passivas. Na Itália, ainda durante a guerra, eles criaram um jornal próprio, chamado E a Cobra Fumou, um jornal independente, feito pelos próprios soldados, que trazia críticas ao Estado Novo, que questionava a censura imposta pelo governo, que debatia democracia e liberdade, os mesmos temas que estavam lutando para defender. Foi esse jornal e a mentalidade que representava que tanto assustou Vargas, que tanto motivou a desmobilização apressada, que tanto justificou o abandono que veio depois.
O governo tinha medo do que os pracinhas representavam, e quando não conseguiu controlar essa força, optou por ignorá-la, por deixá-la morrer de abandono. Mas aqui vem o dado que mais me perturbou quando encontrei. Um historiador israelense chamado Uri Rosenheck, que estudou a FEB por anos, descobriu algo surpreendente. No Brasil, existem 192 monumentos dedicados à FEB, para uma força que perdeu 451 homens. Quase 3 monumentos para cada 7 mortos. Monumentos em praças públicas, em ruas, em parques, com inscrições que falam de democracia, liberdade e cidadania, sem quase nenhuma referência ao exército como instituição. Como se o Brasil soubesse exatamente o que os pracinhas tinham feito, e tivesse escolhido homenageá-los em pedra e bronze. Enquanto os deixava pedir esmola na porta do Senado, os monumentos existiram. O apoio não. Há uma frase de um senador que ficou no arquivo do Senado por décadas. Lamento somente aqueles que não tiveram a aventura de morrer na guerra e voltaram ao Brasil para sofrer. Não tiveram a aventura de morrer. Esses homens voltaram vivos de Monte Castelo, de Montese, de campos de concentração nazistas, de 432 missões de combate sobre o norte da Itália. E o Brasil? O mesmo que os mandou lutar pela democracia, que fez discurso na despedida, que colocou confete nas ruas na volta, que construiu 192 monumentos, tratou a sobrevivência como uma falta de sorte, como se tivesse sido melhor morrer. Como se o morto que recebia a pensão da família tivesse tido mais sorte do que o vivo que pedia esmola na porta do Senado. Essa é a resposta do Brasil. Em pedra e bronze, 192 monumentos. Em ação, pracinhas tuberculosos em sanatórios pagos pelos companheiros. Pracinhas pedindo 20 cruzeiros para comer. Pracinhas trabalhando em pedreiras com pesadelos que ninguém chamava de trauma. Pracinhas morrendo com 55 anos. E um jornal independente feito pelos próprios soldados que o governo tinha medo de deixar existir. Isso foi o que o Brasil fez com os homens que voltaram da guerra. E essa história precisava ser contada. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil esqueceu de contar.